Meus irmãos, eu estava hoje pela manhã aqui com os irmãos na escola bíblica dominical e a gente falou sobre o significado de ser igreja. O Espírito de Deus, ali naquela porta, ele me toma e ele disse para mim que às vezes a gente quer se esconder no impessoal, na coletividade. Na coletividade ninguém acha a gente. Quando me deram a oportunidade para falar, eu falei sobre aquilo que o Espírito dizia no meu coração. E eu fiquei pensando durante a tarde, mas eu também li a palavra. E eu queria nessa noite trazer 3 elementos que não pode faltar na base da nossa vida: comunhão, perdão e amor. Essa é uma mensagem de 2013 e a gente está entrando em 2024. É um novo tempo para a nossa vida. O capítulo 7, dos versos 24 aos versos 27, a gente vai ter uma ideia mais ou menos sobre aquilo que Deus deseja falar conosco. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e põe em prática, assemelho-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pai, eu venho aqui no nome de Jesus com meu coração totalmente voltado para me depurar, para lavar a minha alma, Senhor, para trazer paz ao meu coração. Comunhão, perdão e amor é o que vai ser exposto nesse lugar. São 3 elementos que a vida da gente precisa ter. E eu quero te pedir no nome de Jesus: abra o meu coração para transmitir aquilo que o Senhor já deu. Abra o coração de cada um como igreja para receber. Ó Deus, porque essas são as bases de uma igreja saudável, uma igreja que ama a palavra, uma igreja que é liberto pela palavra, uma igreja limpa pela palavra. Homens e mulheres têm comunhão, têm perdão, têm amor no coração. No nome de Jesus, eu te agradeço por estar aqui. Glória a Deus. Queridos, é muito bom quando a gente pode louvar ao Senhor e dizer ao Senhor o quanto Ele é bom, quanto Ele pode, quanto Ele faz. Vocês sabem que qualquer resultado de construção começa pela base. Mas antes, a ideia que vem na cabeça do homem, da mulher, eles começam a dialogar sobre aonde comprar o terreno, aí compra o terreno. Aí vê a melhor posição do sol, não tem isso? Se faz sol à tarde, se faz sol de manhã. Tem todo um esquema. Quando a gente estava para fazer ali, a construção ali de trás, o engenheiro Telmo veio, colheu a terra, fez não sei o que ali, levou para medir. Depois ele diz: olha, pode fazer. Ele fez isso. A gente precisa trabalhar o conceito na prática, que é isso que o texto está dizendo. Semelhante, não é só ouvir a palavra, mas gente, mais difícil é colocar em prática. Você pode ter uma aula de 2 horas, se você não conseguir colocar os conceitos em práticas, parece que você não aprendeu. E eu tenho vivido isso lá na sala de aula.
Se a gente levar o sentido da palavra para a literalidade dela, construir, edificar significa dar estrutura, organizar, arquitetar, planejar. Tudo isso está aqui: formar, conceber, botar para fora, fazer uma construção. Isso pode ser uma roupa, isso pode ser um bolo, isso pode ser tanta coisa, mas isso está na ação. Alguma coisa precisa ser feita, da forma. A nossa vida é assim, gente. A gente começa do zero. Quem é mais velho, quem é mais novo, já começa a ver a caminhada dos pais. Compra carro, compra casa, vende casa, se muda. Há uma construção, um desenvolvimento, um aperfeiçoamento daquilo que começa na ideia, começa a virar realidade. Eu me lembro quando a irmã Emi, um dia, ela sempre testemunhando lá na Djaquinha, dizendo da dificuldade dela terminar a casa dela. No culto de quarta-feira, ela fez um voto ao Senhor. Disse que ela ia terminar a partir daquele dia a casa que ela começou com tanto sacrifício. O Carlos não era lá da igreja, ele ia esporadicamente. Irmã Emi foi. Um dia eu passei por todas as etapas de construção na casa dela. Um dia ela me chama para comer uma carne assada e ela fala: pastor, a casa ficou pronta. Aí me levou em todos os cômodos. Eu fiquei tão alegre com um gosto, o bom gosto do Carlos, o bom gosto da Emi. Aquilo me trouxe alegria, porque eles tinham uma casa, eles tinham um lugar de habitação, eles tinham algo construído a partir de uma ideia, e ela não teve medo de colocar a ideia para fora. Antes de começar a falar sobre esses três elementos, eu queria te dizer uma coisa. Nós precisamos sonhar como projeto, como processo, e a gente precisa se transformar no nosso sonho. Você não precisa medo de compartilhar. Eliabe mexeu no sonho de Davi, no desejo de Davi, e Davi matou Golias, tentou tirar. José contou o sonho para o pai, para a mãe, para os irmãos, e um dia ele foi governador do Egito. O que eu quero dizer para você: se você não consegue administrar o seu sonho, você não vai conseguir, provavelmente, quando o seu sonho virar realidade, administrar a realidade do seu sonho. Uma coisa é a ideia. Eu administro a ideia e me comprometo com ela, e vou me cercar de tudo para que aquilo seja a minha vida. É essa casa aqui. Jesus está dizendo para os discípulos, todo o capítulo 7, vocês tomem cuidado com os falsos profetas, que tem também a palavra, mas o homem prudente é aquele que faz a sua casa num bom terreno. Dá trabalho construir, meus irmãos, dá trabalho sonhar na construção, mas eu quero dizer no nome de Jesus: o Senhor está aqui para te ajudar a levantar uma base de vida segura. E eu falo isso no amor de Deus.
a maturidade para você administrar a sua vida, o Senhor vai te dar. E vocês sabem, nós somos pessoas de relacionamentos. Relacionamento significa daqui para aí e daí para aqui. Eu mando para você e você manda para mim. Nos relacionamos e no relacionamento existe fala. No relacionamento existe visões. E talvez muito daquilo que você precisa, muito da tua capacidade de fazer, de realizar, foi levado por vento, por tempestade, por chuva. E você titubeou, está caído no chão, porque vento que veio de fora soprou na sua casa, você abriu seu coração e a janela não te segurou e toda a casa ruiu. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica vai permanecer para sempre. Quantos levantam a mão e diga: eu ouço a palavra de Deus e vou colocar em prática todos os dias da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. A comunhão que vem de Deus, ela precisa estar em nossos corações. Comunhão é a junção de corpos, de pessoas, de ideias, de concreto, de areia, de tijolo. É esse ajuntamento. Primeira carta de João, primeira epístola, no capítulo 1. Eu vou ler ali junto com a igreja. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 4. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Gozo como desejo, como satisfação, como realização, como construção. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Calma aí, a tempestade traz trevas, traz escuridão, mas a luz de Jesus está sobre a nossa vida. Ele vai iluminar a sua mente e a minha mente, e a gente vai ter discernimento naquilo que vem de Deus e aquilo que vem do inferno. Em nome de Jesus, nós vamos prosseguir. Veja, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós não estamos sozinhos, precisamos um dos outros. Construção é a junção de vários elementos. A rocha, ela não é rocha por si só, ela é um ajuntamento de pó. Eu me lembro que quando implodiram a perna seca lá do HU, aquilo é concreto puro, irmãos, e começaram a jogar aquilo no chão. E foi um negócio interessante, porque eles fizeram, primeiro eles implodiram, e depois eles fizeram uma usina para refinar os cascalhos. Já saía de lá pó.
vários meses, vários caminhões, muitos caminhões saíam de lá, pó, 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 pó. Todo aquele pó construiu 13 andares duplo, que deve ter mais ou menos 26 andares de uma construção normal. Pó, 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 comunhão. Comunhão é ato, efeito de comungar, é sacramento, é ordenança, é comunidade de crenças, de opiniões. Eu falei para você que no relacionamento, na conjunção, no ajuntamento, a gente fala e a gente comunica a crença. Para dar em comunhão, a gente precisa ter alguém do lado, a gente precisa compartilhar. Para andar em comunhão, a gente precisa ser igreja, ser família, ser emprego. A gente precisa se comprometer com o outro e o outro se comprometer com a gente. Comunhão é a base onde os nossos corações precisam estar unidos. Precisamos ter comunhão com os outros, porque é através da comunhão que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Talvez tenha uma verdade escondida aqui. Põe o versículo 7 de novo, Gabriel. A gente tem luz na comunhão, e se a gente tem comunhão com os outros, o sangue é verdadeiro. O sangue nos purifica de todo pecado. Ele está dizendo que presença de pecado é falta de comunhão. Presença de pecado é escuridão. Presença de pecado é afastamento, é solidão. E sabe de uma coisa, irmãos? Capítulo 30 do primeiro livro de Samuel conta uma história de um servo que ficou para trás. E quando ele fica para trás, é o egípcio. Davi já tinha sido saqueado o seu arraial, e quando eles oram, Senhor, iremos atrás dos nossos inimigos em comunhão. Depois de muita angústia no seu coração, Deus disse para ele: vocês irão alcançar. Então consultou Davi, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Mas sabe o que Davi encontrou no meio do caminho? Um servo enfermo, que para o seu senhor já não valia mais nada. E eles estavam indo ao encontro, e os amalequitas já tinham dado por certeza, já estavam alegres, e o homem estava lá, no meio, caído. Davi passa, olha, e vê aquele homem desprezado, volta a ele, e alguém leva um homem. Alimentemos, vamos dar água. Deram água, ele bebeu. Às vezes é só água, às vezes é só um pedacinho de pão que a gente precisa para vencer. E às vezes a gente não quer dar, às vezes a gente não quer oferecer. Deram-lhe também um pedacinho de massa de figo seco, e 2 cachos de passa, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinham comido nada. Eu tenho fome de vitória.
eu tenho fome de realização. Como é que deixa um servo importante desse para trás? Como é que a gente não se compadece? Por que a gente deixa o outro para trás? Por que a gente não se incomoda? Pecado, falta de comunhão, falta de união. Davi vai chegar aos amalequitas, porque esse homem foi olhado com atenção. Eu venho aqui dizer uma coisa para você. Talvez o grande sucesso da tua vida ainda não chegou, porque você está deixando alguém para trás. Talvez eu esteja deixando alguém ferido para trás. Mas nessa noite, diante dessa palavra, se você quer ter uma base na sua vida, passa por comunhão, e não importa quem quer que seja que você encontre pelo caminho, você não pode errar o alvo. Você tem o sangue de Cristo na sua vida, você tem a glória do Senhor refletindo sobre a tua vida. Sabe, irmãos, quem tem a luz de Cristo não pode se perder na escuridão das trevas. A gente já edificou a casa, já tem a palavra, e a palavra de Deus está escondida dentro de nós. Ela é luz, e quando o vento vier soprar sobre a parede, a gente vai dizer: a gente tem comunhão uns com os outros. A nossa casa, a nossa vida vai permanecer de pé. Nossa vida precisa permanecer de pé. Se os amalequitas foram, o Senhor vai trazer Davi e a sua comitiva, mas a gente precisa estar junto em solidariedade. A gente precisa estar de pé, a gente precisa comunicar, comungar, a gente precisa manter a construção com base sólida. Eu venho aqui no nome de Jesus dizer que nós temos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e o sangue de Jesus nessa noite vai lavar a gente outra vez. A gente fica inventando um monte de coisas. Alguém diz assim: eu não vou com a cara de fulano, ou então a gente despreza. Eu preguei ontem Samuel 17 de novo, e claramente eu vi Eliabe desfazendo de Davi. É muito ruim isso. Todo mundo numa guerra, todo mundo numa batalha, todo mundo a ponto de se tornar escravo. Davi estava ali com o ideal, junto, a favor. É a síndrome do irmão mais velho com os irmãos mais novos. Isso é Lucas 15. Não tem alegria na casa, não tem regozijo, não tem o desejo de compartilhar, de subir no pódio da vitória. Encontrei, César, com um amigo meu que a gente estudava junto, quando tinha 14, 15, 16 anos ontem. Ele já é oficial da Marinha, vai sair agora. Eu disse para ele: eu fiquei feliz, Marcelo, quando você passou para a Marinha. Eu fiquei feliz. A gente estudou junto. A gente precisa olhar, porque a vida é como a gente vê. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Jesus diz isso também no Sermão do Monte. E aí a gente fica, ao invés de aglutinar, de ajuntar, espalhando. E quando a gente espalha, a gente está dando lugar a tudo aquilo que vem na tempestade, na escuridão, junto com o pecado, a gente desagrega. A pergunta é o seguinte: você tem comunhão com você mesmo? Você entende isso? Que você é importante no processo de crescimento da vida do outro?
Você é importante na valorização de Deus na sua vida. Afinal de contas, Jesus está investindo em você, o amor de Deus está em você, a graça de Deus está em você. Ele se deu por você, Ele se doou por você. Cada um de nós, a gente precisa refletir. Romanos capítulo 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Deus é bom, irmãos. O Espírito Santo habita em nós. Irmã Ione, você é especial para Deus. Você tem o Espírito Santo. Independente das coisas que eu falo para você, que eu olho para você. Alessandro, você é especial para Deus, irmão. Preciso ver a imagem de Deus na sua vida. O sangue de Cristo comprou a minha alma e comprou a tua alma. Márcio, eu estou alegre porque você veio à igreja hoje com a sua esposa. Eu estou muito feliz. Imagina se você não tivesse sentado aí, Gabriel. Quem ia colocar esse negócio aí para funcionar? Gente, colocar a palavra de Deus em prática não é para qualquer um. Que a gente vai ter que negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Jesus. Ter o Espírito de Deus na nossa vida, ter o fruto do Espírito e matar a carne, demanda esse tipo de consciência diante de Deus. É com você que eu vou herdar o céu. É com você que eu vou herdar o céu. É com você que eu vou herdar o céu. Eu não vou esperar o céu acontecer para herdar o céu. O reino de Deus já está presente nesse lugar. Vamos voltar lá para o texto, só para a gente não perder a ideia. Aquele que ouve estas palavras e as não cumpre, comprá-la-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa na areia. Agora todo aquele, verso 24, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Segundo elemento que nessa noite o Espírito traz ao meu coração é o perdão. Ótima mistura para o alicerce da nossa vida. Perdão está na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos. Vou ensinar uma coisa sobre perdão à igreja do Senhor nessa noite. O perdão não depende do ofensor. O perdão depende do perdoador. Se eu te ofendi nas minhas ofensas, eu não estou obrigado a te perdoar. Agora, se você puder se livrar do mal que eu te causei, abrindo o teu coração como Jesus fez. Ou você acha que Jesus morreu por todos e todos vão aceitar o perdão de Deus pelo pecado que tira a comunhão? Nananina, não. Jesus estava com 2 malfeitores do lado, morreu pelos 2, mas só um. O que eu estou dizendo é que Jesus é perdão. Você pode não se arrepender, tem perdão para você. E ponto final. Lucas 12. Meus irmãos, sai desse negócio. A Bíblia diz para a única coisa que a gente deve dever é o quê? É o quê? É o amor. O resto é perdoar. Perdoar. Perdoar sempre. Perdoar. Quando você perdoa, você libera uma carga que o outro te causou. Porque relação é isso, está tanto para você como para o outro. A gente precisa cortar o laço.
E eu já entendi isso. Uma das coisas que Jesus deseja é que você se liberta das amarras de Satanás. Ele pagou a cédula. Libera perdão, irmãos. Independente se o outro se arrependeu. Já viu aquela coisa? Isso não é sangue de Cristo, isso não é prudência. Eu não frequento o mesmo ambiente. Cara, vira essa página. Isso é coisa lá dos seus pecados, não me lembrarei mais. Isso não é evangelho. E a gente, pode ser que a gente esteja se relacionando com esse tipo de coisa. Pastor, por que você prega isso? Talvez a gente ainda não atentou por aquilo que a Bíblia ensinou. Nós estamos correndo risco. Eu não sou juiz de ninguém não, gente. Eu não sou juiz de ninguém não. Se Jesus não quis ser juiz, eu também não sou juiz. É suspensão. A filosofia, pode ler Edmund Husserl, suspensão de juízo. Pastor, eu quero ouvir as duas histórias. Você não precisa ouvir história nenhuma. Por quê? Porque quando você ouve história, você acaba assumindo uma das duas partes, sim ou não? A verdade nas pessoas, isso é leitura, tá, gente? Ela é subjetiva. Eu posso ser o maior mentiroso, mas eu falo para você um monte de coisas que eu a tenho como verdade. Meu irmão, é verdade para mim, nem adianta. Como é que você vai entrar numa dessa? Foi por isso que Jesus, abriu mão. Foi por isso que Jesus, dos teus pecados não me lembro mais. Morri na cruz por ti. Não interessa se você vai se arrepender. Se você se arrepender, eu te levo para o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele falou isso para os dois? Não. A gente precisa ouvir a palavra e sensatez. Quando a gente agora está em terapia, a gente trabalha e escuta. Vamos lá. Gente, a maioria das pessoas que entram no nosso spa lá, são pessoas que estão afetadas por gente que já morreu na infância. Pai abusador, mãe que abandonou, tio abusador. Rapaz, essas pessoas estão levando essas cargas para frente. Chegam no nosso consultório, lá no consultório, cheio de coisa. Aí eu falo, meu Deus, é muito pesado isso para eu levar para você. Você lembra do endemoniado de Gadara? O cara estava cheio de demônios, cheio de pecado, suportando aquilo no cemitério. Cemitério é lugar de morto, dando vida àquilo que já morreu. Jesus chega, repreende. Não, mas ele diz assim: permita que esses demônios entrem nos porcos. Os porcos não aguentaram aquilo que aquele homem estava aguentando aqueles anos todos. Ei, o que eu aprendi do Senhor, eu quero vos ensinar, e é isso que eu estou praticando nas minhas crenças diárias. A gente precisa dizer para as nossas ofensas: eu não te devo, o sangue de Jesus me perdoou. Quer continuar nisso? Continue sozinho. Você vai afundar dia após dias. Eu tenho perdão de Deus. Mateus 18, 21 e 22. Esse é um dilema dos discípulos. Esse é um dilema dos fariseus. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Então Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7.
Jesus falou: você vai ficar perdendo tempo para ficar contando o pecado dos seus irmãos, perdoa logo, acaba com isso. Você imagina você carregar pecado do outro o tempo todo, irmãos? Você imagina que vida, perdendo o propósito de Deus. Isso causa doença psicossomática, isso causa desgosto, isso causa desamor, isso entre nós serotonina, a poder no sangue de Jesus. Deixa o Filho te libertar, seja livre. Há pessoas que têm dificuldades em perdoar por causa do orgulho ferido, da intolerância com falha dos outros. É difícil perdoar porque às vezes nos sentimos como vítimas, somos ressentidos. Marcos 11, 23, 24, 25 e 26. Jesus está cheio de ensinamento a respeito do que é viver uma vida segura. Eu estou falando isso no amor do Senhor, meus irmãos. A gente vai morrer daqui a pouco e a gente está perdendo tempo de festejar. Aquele teu irmão que conta aquela piada gostosa. O melhor dia foi quando eu deixei o meu orgulho e saí procurando todos aqueles que tinham me magoado muito. E foi uma maravilha para mim. Quem me devia dinheiro e nunca me pagou, esfregava na minha cara, liberei, vai. Foi uma libertação. Se você tem alguém, começa a orar por essa pessoa, porque essa pessoa está presa, está doente, está enferma emocional, não vai conseguir se libertar. Se a palavra não libertar, irmãos, olha o que Jesus disse: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por que você deve perdoar? Porque você deve acreditar naquilo que tem no seu coração. Verso 24: por isso vos digo que tudo que pedides orando, crede que o recebereis e o tê-lo-eis. Calma aí, é só uma oração, não é? Não parece que é só uma oração? Mas é oração do coração contrito, do coração perdoador. Olha o verso 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Você crê nessa palavra? Crê mesmo? Eu estou falando com um auditório que perdoa, que não está preso àquilo que acha, que está preso na palavra de Jesus. Isso é a palavra de Jesus, irmãos. Você não vai. O salmista diz que enquanto ele se calou, ele não foi para frente. Os ossos, ele está dizendo que não perdoar é não receber aquilo que a gente pede ao Pai. Ele perdoou, Jesus perdoou. Sabe, irmãos, as tempestades trazem cicatrizes, mas não tem nada que o sangue de Jesus não chega lá e restaura. Se você resistir, ela vai passar. Há um Deus que te libera. Miqueias capítulo 9. Se você não viver assim, cara, você se satura. Qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer chuva te dá rasteira e você diz: é o pastor, é a minha mãe, é o meu pai. Todo mundo está seguindo a vida. Sai fora disso. Miqueias 9, versos 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade? Hoje é noite de perdão, tá? Salmo 103, verso 13. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem.
Se Deus tem um coração perdoador em graça para a minha vida e para a tua vida, por que eu não para você? Porque não todo aquele que pratica a minha palavra é semelhante a um homem prudente. Um homem prudente perdoa, a mulher prudente perdoa. Ó, o vento, ele age na nossa vida, trazendo aos nossos ouvidos a existência de ofensores. A gente só precisa fazer o que Jesus faz, o que Deus faz. Isaías 43, 2. Eu mesmo, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. É o Senhor. Tem um livro que diz sobre 9 passos do perdão. O nome do livro é O Poder do Perdão. Número 1, saiba exatamente como você se sente sobre o que ocorreu e seja capaz de expressar o que há de errado na situação. Então relate a sua experiência a 1 ou 2 pessoas. Número 2, compromete-se consigo mesmo a fazer o que for preciso para se sentir melhor. O ato de perdoar é para você e ninguém mais. Para mim e ninguém mais. Ninguém mais precisa saber da sua decisão. Número 3, entenda o seu objetivo. Perdoar não significa necessariamente reconciliar-se com a pessoa que o perturbou, nem se tornar também cúmplice dela. Isso é leitura, irmãos. O que você procura é paz. Tenha uma perspectiva, número 4, correta dos acontecimentos. Reconheça que o seu aborrecimento vem dos sentimentos negativos e desconforto físico de que você sofre agora, e não daquilo que o ofendeu ou agrediu 2 minutos ou 10 anos atrás. Tem que colocar isso aqui em prática. 5, no momento em que você se sentir aflito, pratique técnicas de controle de estresse para diminuir o mecanismo do seu corpo. Quando eu preguei esse negócio aqui pela primeira vez, confesso para você que eu não entendia muita coisa disso aqui não, e eu recitei tudo isso. Mas hoje eu sei o que esse escritor está falando para mim. Eu já entreguei o que Deus acha sobre o perdão, quem somos nós diante do ofensor. Agora é a matéria. Ó, desista de espera de outras pessoas ou de sua vida, coisas que elas não escolheram dar a você. Reconheça as regras não cobráveis que você tem para a sua saúde ou para o comportamento seu e dos outros. Lembre a si mesmo que você pode esperar saúde, amizade, prosperidade e de se esforçar para consegui-los. Porém, você sofrerá se exigir que essa coisa aconteça quando você não tem o poder de fazê-lo acontecer. Você não tem. Número 7. Coloque sua energia e tenta alcançar seus objetivos positivos por um meio que não sejam através de experiências que o feriu. Em vez de reprisar mentalmente sua mágoa, procure outros caminhos para os seus fins. Lembre-se de que uma vida bem vivida é a sua melhor vingança. Olha o que ele está dizendo. Uma vida bem vivida para o outro, para com o outro, é a melhor vingança. Ó, em vez de se concentrar nas suas mágoas, o que daria poder sobre você, a pessoa que o magoou,
Sabe que isso acontece, não acontece? Você está me devendo, Denise, você está me devendo. Sai fora disso. Ó, libere. Olha o que ele está dizendo. Aprenda a busca do amor, a beleza e a bondade ao seu redor. Isso aqui é muito legal para crente, não é? Para aquele que escuta a palavra. Modifique a sua história de ressentimento de forma que ela o lembre da escolha heróica que é perdoar. Passe de vítima como herói. E é essa história que nós precisamos contar. Tá bom, irmãos, por último eu falo rápido sobre o amor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 7. Você conhece esse texto, eu também conheço. Tudo sofre, isso é o amor. Tudo crê, isso é amor. Tudo espera, isso é amor. Tudo suporta. Jesus é amor, Deus é amor. Eu acho que é 1 João capítulo 4, 8, não é? Deus é amor. O amor sofre. Se esse relacionamento aí não tem sofrimento, não tem amor. Se todo casamento dependesse da palavra, não haveria divórcio. Divórcio é dureza de amor. Não tem amor. O amor sofre. Paulo diz que o amor espera. Paulo diz que o amor suporta. Caramba, você pode ter o pior pastor, mas se você souber suportar esse pastor, você vai. O pior marido, se você souber suportar esse pior marido, vai. A pior esposa, se você souber suportar essa esposa, vai. Vai. Jesus tinha amor pelos seus discípulos. Ele era o próprio amor. Por isso que ele pôde ensinar isso. O amor de Deus nos leva a sacrifício, gente. Jacó trabalhou mais 14 anos por amor a Raquel. Gênesis 29. A amizade de Davi cuidou da vida de Mefibosete depois de anos. Que isso, gente? Sabe o que a Bíblia diz? Para você amar os seus inimigos. Porque amar amigos é fácil, mas amar os vossos inimigos. Qual é a ideia mais importante dessa casa? Resistência. Sabe por que a gente não caiu? Por que a gente não caiu? Comunhão, perdão e amor. É por isso que eu acredito na comunhão do Pai. É por isso que eu acredito que a gente vai dar a volta por cima. Eu acredito. Porque tem amor nessa igreja, tem perdão nessa igreja, tem comunhão nessa igreja. Eu consigo identificar isso. Fique em pé, eu quero orar por você. Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém poderá te resistir. Como eu fui com Moisés, serei contigo todos os dias. Os problemas podem aparecer na nossa vida, irmãos. Mas se a gente guarda a palavra, esses bancos podem estar vazios. O Senhor já tem as pessoas para enchê-las. Eu creio, tá? Pastor, mas está faltando muita gente. Eu amo todos eles têm comunhão. Seria bom que se tivesse aqui, a gente fica triste. Mas o pastor entende. Porque se eu não entender assim, eu vou para casa deprimido. É tão fácil isso. Eu quero orar. Eu queria que cada um fizesse uma oração subjetivamente. Vamos orar? Suporta. Queria te dizer uma coisa, talvez o Senhor está te provando nessa área. Talvez o Senhor esteja me provando nessa área. Pai,
Só quem perdoa, só quem tem comunhão, só quem tem amor está pronto para servir. Diante de Deus, aqui a palavra não é metanoia, não é arrependimento. Eu não estou orando para ninguém se arrepender. Eu estou orando para que a consciência pela palavra seja aperfeiçoada. A gente fica recebendo patada, palavras indiretas, palavras diretas. A gente fica recebendo flechada na alma, no trabalho, na família, na igreja, na faculdade, de gente que poderia estar vivendo um outro momento, uma outra história, fazendo bem, não olhar a quem, livrando da morte, trazendo vida, gente importante na nossa vida, gente reclamando da bisavó que morreu, do avô. Essas coisas já passaram. Filhos rebeldes. Senhor, libera essas cargas do nosso coração em comunhão aqui, porque o vento de problema passou, já passou. E a nossa casa vai ficar edificada na rocha. Jesus é a rocha. A pedra que os edificadores rejeitaram, nós estamos dizendo: bendito seja a graça de Deus, o amor de Deus, o amor não fingido, esteja na nossa vida. Pai, é uma disciplina todos os dias. Ajuda-nos, ajuda-me. Eu não sou juiz de ninguém aqui nesse lugar. Eu não posso entrar e eu não quero ter essa pretensão de entrar no coração de ninguém, porque ninguém pode entrar no meu, mas o teu Espírito entra na nossa vida. E se a gente for luz, a gente vai dar luz. Ajuda-nos. Limpe a casa, varre a casa. Tira tudo que é ruim, tudo que é lixo, tudo que é entulho. E que a gente possa ser feliz, Senhor. Desobstrua as artérias gordurosas. Deixa o sangue de Jesus bombear o nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para todos aqui, tá, gente? Façam assim para a gente. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Que a igreja do Senhor diga amém. Amém.